Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Lei 8.666, 21 de junho de 93. Regulamento artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1, Disposições Gerais, seção 1 dos Princípios. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos perante obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações, no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Federal e dos municípios. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nessa lei. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Artigo 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional, a isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Parágrafo 1º. É vedado aos agentes públicos, inciso 1, admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes, ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos parágrafos 5º a 12 deste artigo e o artigo 3º da Lei nº 8.248, 23 de outubro de 91. Inciso 2. Estabelecer tratamento diferenciado, natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no artigo 3º da Lei 8248, de 23 de outubro de 91. Parágrafo 2º. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada a preferência sucessivamente aos bens e serviços. Inciso 1 tinha sido revogado pela Lei 12.349 de 2010. Inciso 2. Produzidos no país. Inciso 3. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras.
Inciso 4. Produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento da tecnologia do país. Inciso 5. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para a pessoa com deficiência ou para reabilitar da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Parágrafo 3º. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Parágrafo 4º vetado. Parágrafo 5º. Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para: inciso 1. Produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. E, inciso 2. Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento de reserva de cargos previstos em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Parágrafo 6º. A margem de preferência de que trata o parágrafo 5º será estabelecida com base em estudos revistos periodicamente em prazo não superior a 5 anos que leve em consideração: inciso 1. Geração de emprego e renda. Inciso 2. Efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais. Inciso 3. Desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país. Inciso 4. Custo adicional dos produtos e serviços. E inciso 5. Em suas revisões, análise retrospectiva dos resultados. Parágrafo 7º. Para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país, poderá ser estabelecido margem de preferência àquela prevista no parágrafo 5º. Parágrafo 8º. As margens de preferência por produto, serviço ou grupo de produtos ou grupo de serviços a que se refere os parágrafos 5º e 7º serão definidos pelo Poder Executivo Federal, não podendo a soma delas ultrapassar o montante de 25% sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. Parágrafo 9º. As disposições contidas nos parágrafos 5º e 7º deste artigo não se aplicam aos bens ou serviços cuja capacidade de produção ou projeção no país seja inferior. Inciso 1. A quantidade a ser adquirida ou contratada, ou, inciso 2, ao quantitativo fixado com fundamento no parágrafo 7º do artigo 23 desta lei, quando for o caso. Parágrafo 10. A margem de preferência a que se refere o parágrafo 5º poderá ser estendida, total ou parcialmente, aos bens e serviços originários dos Estados partes do Mercosul, do Mercado Comum do Sul, Mercosul. Parágrafo 11º, desculpe. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles que por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Parágrafo 12. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita aos bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001. Parágrafo 13. Será divulgado na internet, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto nos parágrafos 5º, 7º, 10, 11 e 12 deste artigo, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas. Parágrafo 14. As preferências definidas neste artigo nas demais normas de licitação e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Parágrafo 15. As preferências dispostas neste artigo prevalecem sobre as demais preferências previstas na legislação, quando estas forem aplicadas sobre produtos ou serviços estrangeiros. Artigo 4º. Todos quantos participem
de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o artigo 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da administração pública. Artigo 5º. Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no artigo 42 desta lei, devendo cada unidade da administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer para cada fonte diferenciada de recursos a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente devidamente publicada. Parágrafo 1º. Os créditos que se refere a este artigo terão seus valores corrigidos por critérios previstos no ato convocatório e que lhes preserve o valor. Parágrafo 2º. A correção de que trata o parágrafo anterior, cujo pagamento será feito junto com o principal, correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderam aos créditos a que se referem. Parágrafo 3º. Observado o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 2 do artigo 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados até o prazo de 5 dias úteis, contados da apresentação da fatura. Artigo 5º-A. As normas de licitação e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Seção 2 das definições. Artigo 6º. Para os fins desta lei, considera-se: inciso 1, obra, toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. Inciso 2, serviço, toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. Inciso 3, compra, toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Inciso 4, alienação, toda transferência de domínio de bens a terceiros. Inciso 5, obras, serviços e compras de grande vulto, aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o limite estabelecido na linha C do inciso 1 do artigo 23 desta lei. Inciso 6, seguro-garantia, o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos. Inciso 7, execução direta, a que é feita pelos órgãos e entidades da administração pelos próprios meios. Inciso 8, execução indireta, a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes. A linha A, empreitada por preço global, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. A linha B, empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. A linha C, vetado. A linha D, tarefa, quando se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos ou por preço certo com ou sem fornecimento de materiais. A linha E, empreitada integral, quando se contrata o empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante, em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização.
em condição de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada. Inciso 9, projeto básico, conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. A linha A, desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer a visão global da obra e identificar todos os elementos constitutivos com clareza. A linha B, soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras em montagem. A linha C, identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como as suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. A linha D, informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. A linha E, subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. A linha F, orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativo de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. Inciso 10, projeto executivo, o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Inciso 11, administração pública, a administração direta e indireta da União, dos Estados, Federal e dos municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica e direito privado, sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas. Inciso 12, administração, órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a administração pública opera e atua concretamente. Inciso 13, imprensa oficial, veículo oficial de divulgação da administração pública, sendo para a União o Diário Oficial da União e para os Estados o Distrito Federal e os municípios, o que for definido nas respectivas leis. Inciso 14, contratante, é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual. Inciso 15, contratado, a pessoa física ou jurídica signatária do contrato com a administração pública. Inciso 16, comissão permanente ou especial, criada pela administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos a licitações e ao cadastramento de licitantes. Inciso 17, produtos manufaturados nacionais, produtos manufaturados produzidos no território nacional, de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Inciso 18, serviços nacionais, serviços prestados no país, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Inciso 19, sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos, bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação, cuja descontinuidade provoque dano significativo à administração pública e que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às informações críticas: disponibilidade, confiabilidade, segurança e confidencialidade. Inciso 20, produto para pesquisa e desenvolvimento, bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa aprovado pela instituição contratante. Seção 3 das obras e serviços. Artigo 7º. As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, a seguinte sequência:
Inciso 1, projeto básico. Inciso 2, projeto executivo. Inciso 3, execução das obras e serviços. Parágrafo 1º. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela administração. Parágrafo 2º. As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: inciso 1, houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para o exame dos interessados em participar do processo licitatório. Inciso 2, existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. Inciso 3, houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma. Inciso 4, o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no plano plurianual de que trata o artigo 165 da Constituição Federal, quando for o caso. Parágrafo 3º. É vedado incluir no projeto de licitação a obtenção de recursos financeiros para a sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob regime de concessão, nos termos da legislação específica. Parágrafo 4º. É vedada ainda a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. Parágrafo 5º. É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. Parágrafo 6º. A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade a quem lhes tenha dado causa. Parágrafo 7º. Não será ainda computado com o valor da obra ou serviço para fins de julgamento das propostas de preços a atualização monetária das obrigações de pagamento desde a data final de cada período de aferição até o respectivo pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório. Parágrafo 8º. Qualquer cidadão poderá requerer à administração pública o quantitativo das obras e preços unitários de determinada obra executada. Parágrafo 9º. O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Artigo 8º. A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua totalidade, previsto em seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução. Parágrafo único. É proibido o retardamento imotivado da execução de obra ou serviço ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que se refere o artigo 26 desta lei. Artigo 9º. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários. Inciso 1. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. Inciso 2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. Inciso 3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Parágrafo 1º. É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso 2 deste artigo na licitação de obra ou serviço ou na sua execução como consultor ou técnico
nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento exclusivamente a serviço da administração interessada. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não impede a licitação ou a contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela administração. Parágrafo 3º. Considera-se participação indireta, para fim disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação. Artigo 10. As obras e serviços poderão ser executadas nas seguintes formas: inciso 1, execução direta; inciso 2, execução indireta, nos seguintes regimes: a linha A, empreitada por preço global; a linha B, empreitada por preço unitário; a linha C, vetado; a linha D, tarefa; a linha E, empreitada integral. Parágrafo único, vetado. Artigo 11. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas do empreendimento. Artigo 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços que serão considerados principalmente os seguintes requisitos: inciso 1, segurança; inciso 2, funcionalidade e adequação ao interesse público; inciso 3, economia na execução, conservação e operação; inciso 4, possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação; inciso 5, facilidade na execução, conservação e operação sem prejuízo da durabilidade da obra ou serviço. Inciso 6. Adoção das normas técnicas de saúde e segurança do trabalho adequadas. Inciso 7. Impacto ambiental. Seção 4. Dos serviços técnicos profissionalizantes especializados. Artigo 13. Para os fins desta lei, consideram serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: inciso 1, estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; inciso 2, pareceres, perícias e avaliações em geral; inciso 3, assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; inciso 4, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; inciso 5, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativos; inciso 6, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; inciso 7, restauração de obras de arte e bens de valor histórico; inciso 8, vetado. Parágrafo 1º. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. Parágrafo 2º. Aos serviços técnicos previstos neste artigo, aplica-se no que couber o disposto no artigo 111 desta lei. Parágrafo 3º. A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato. Seção 5 das compras. Artigo 14. Nenhuma compra será feita sem adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para o seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.
Artigo 15. As compras, sempre que possível, deverão: inciso 1. Atender ao princípio da padronização, que importa a compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. Inciso 2. Ser processadas através do sistema de registro de preços. Inciso 3. Submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. Inciso 4. Ser subdivididos em tantas parcelas quanto necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando a economicidade. Inciso 5. Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. Parágrafo 1º. O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. Parágrafo 2º. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da administração na imprensa oficial. Parágrafo 3º. O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendido às peculiaridades regionais, observar as seguintes condições. Inciso 1. Seleção feita mediante concorrência. Inciso 2. Estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados. Inciso 3. Validade do registro não superior a 1 ano. Parágrafo 4º. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. Parágrafo 5º. O sistema de controle originado do quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado. Parágrafo 6º. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante no quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado. Parágrafo 7º. Nas compras deverão ser observadas ainda: inciso 1. A especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca. Inciso 2. A definição das unidades das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação. Inciso 3. As condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Parágrafo 8º. O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no artigo 23 desta lei, para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 membros. Artigo 16. Será dada publicidade mensalmente em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso ao público à relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de dispensa de licitação previsto no inciso 9 do artigo 24. Seção 6 das alienações. Artigo 17. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais. E, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensadas essas nos seguintes casos: a linha A, dação em pagamento; a linha B, doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas F, H e I; a linha C, permuta por outro imóvel que atenda os requisitos constantes no inciso 10 do artigo 24 desta lei; a linha D, investidura; a linha E, venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo; a linha F, alienação gratuita ou onerosa; aforamento,
concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. A linha G, procedimentos de legitimação de posse, de que trata o artigo 29 da Lei 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição. A linha H, alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local, com área de até 250 metros quadrados, inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. A linha I, alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do INCRA, onde incidam ocupações até o limite que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais. E, inciso 2, quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação dispensada nos seguintes casos. A linha A, doação permitida exclusivamente para fins de interesse social, após a avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação. A linha B, permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. A linha C, venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. A linha D, venda de títulos na forma da legislação pertinente. A linha E, venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública em virtude de suas finalidades. A linha F, venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe. Parágrafo 1º. Os imóveis doados com base na linha B do inciso 1 deste artigo, cessadas as razões que justificaram sua doação, reverterão o patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário. Parágrafo 2º. A administração também poderá conceder título de propriedade ou direito real de uso de imóveis, dispensado a licitação, quando o uso destinar-se, inciso 1, a outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel. Inciso 2, a pessoa natural que, nos termos da lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica, exploração direta sobre a área rural, observado o limite dictado para o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 11.952, de 25 de junho de 2009. Parágrafo 2º-A. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º, ficam dispensadas de autorização legislativa, porém submetem-se aos seguintes condicionamentos. Inciso 1. Aplicação exclusivamente às áreas em que a detenção particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004. Inciso 2. Submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo da destinação e de regularização fundiária de terras públicas. Inciso 3. Vedação de concessões para as hipóteses de exploração não contempladas na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico-econômico. E, inciso 4. Previsão de rescisão automática da concessão, dispensada a notificação, em caso de declaração de utilidade ou necessidade pública ou interesse social. Parágrafo 2º-B. A hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo, inciso 1, só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente à sua exploração mediante atividades agropecuárias. Inciso 2, fica limitada a áreas de até 15 módulos fiscais, desde que não exceda 1.500 hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite. Inciso 3, pode ser cumulada com quantitativo de área decorrente da figura prevista na linha G do inciso 1 do caput deste artigo, até o limite previsto no inciso 2 deste parágrafo. Inciso 4, vetado. Parágrafo 3º. Entende-se por investidura, para os fins desta lei:
Inciso 1. A alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que não ultrapasse 50% do valor constante na linha A do inciso 2 do artigo 23 desta lei. Inciso 2. A alienação aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao poder público de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos, anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação das unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Parágrafo 4º. A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. Parágrafo 6º. Para a venda de imóveis avaliados, isolada ou globalmente, em quantia não superior ao limite previsto no artigo 23, inciso 2, a linha B desta lei, a administração poderá permitir o leilão. Parágrafo 7º, vetado. Artigo 18. Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% de avaliação. Parágrafo único, revogado em 94. Artigo 19. Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observar as seguintes regras. Inciso 1. Avaliação dos bens alienáveis. Inciso 2. Comprovação da necessidade ou utilidade de alienação. Inciso 3. Adoção do procedimento licitatório sob modalidade de concorrência ou leilão.